Olá a todos. Vamos continuar então o nosso projeto. E agora a gente vai começar a fazer a questão da quest, né? A gente fez no último vídeo como pegar os itens, agora a gente vai trabalhar com a quest. Para trabalhar com a quest, a gente vai precisar utilizar o sistema de diálogo. E eu vou utilizar aquele sistema de diálogo que eu disponibilizei no GitHub, que vocês também podem utilizar, tá? Que é esse nesse GitHub aqui. Esse Godot Simple Dialog, que só fazer o download aqui do código, pegar pelo Git. Bom, para quem já baixou esse aqui para trabalhar com o vídeo anterior que eu falei sobre diálogos, eu fiz algumas atualizações, tá? Para simplificar um pouco o uso desse sistema. Então tem que baixar a última versão, tá? Tem que baixar ele atualizado para trabalhar com esse projeto, quem já baixou antes. Então isso é importante. Bom, depois de baixar e descompactar o Simple Dialog em alguma pasta, vocês vão estar aqui, por exemplo, esse aqui, né? Eu estou no Simple Dialog, então aqui eu descompactei e aqui é o conteúdo do Simple Dialog, né? O que tem ali. E a gente vai copiar alguns componentes daqui, não todos, para dentro do nosso projeto, que é o projeto 4 que a gente está trabalhando, que é esse que está aberto aqui. Bom, o que a gente vai copiar para lá? E tem que, para não dar problema de compatibilidade de caminhos, a gente tem que copiar aqui para a raiz mesmo. O que a gente precisa copiar? Dialogarea.gd, dialogarea.tscn, dialogitem.gd, dialogitem.tscn. O ID aqui não precisa, tá? Dialogline.gd, dialogline.tscn, dialogpanel.gd, dialogpanel.tscn. E são esses aqui, tá? O dialog area, GD e TSCN, dialog item, GD e TSCN, dialog line, GD e TSCN, dialog panel, GD e TSCN. Então, segurar Ctrl aqui para copiar, colocar aqui. Pronto, copiei esses itens aqui para o meu projeto. Agora vamos aqui no projeto 4, que era o que estávamos trabalhando. Ó, vejam que aqui ele já colocou os itens novos que eu importei. E o que a gente tinha na aula passada, no vídeo passado? O sistema para ele pegar os itens, né? Então ele está pegando aqui, pegou três itens que são o ícone Godot aqui. A gente fez um sisteminha básico ali de inventário para poder saber quantos itens a gente tem. Agora a gente vai começar criando um NPC. Para criar esse NPC, vou criar uma nova cena. E nessa nova cena eu vou usar o Character Body 2D, que é o que a gente geralmente usa para personagem. E vou chamar de NPC. Esse NPC ele vai ter que ter uma representação, então vou colocar um Animated Sprite. Embora a gente não vai fazer animações aqui, mas eu já ficaria preparado se precisasse ter animações. A gente cria aqui uma animação nova, New Sprite Frames, clico aqui no New Sprite Frames e abro um frame. Eu vou aqui em Tiles e eu vou pegar esse tile aqui, tá? O tile 0186. E vou usar só esse tile aqui para personagem, para o NPC. Vou mover aqui para o pé dele ficar no Y0 aqui, na origem. Posso travar aqui a sprite e vou adicionar um Collision Shape 2D. De forma semelhante ao que a gente fez com o personagem. Pronto.
Vou salvar como NPC. E agora a gente pode adicionar esse NPC aqui na cena do jogo. Como filho também da camada 2, para poder ter aquele cálculo correto do que está na frente e do que está atrás no YSort. Então, como filho da camada 2, clico na correntinha e coloco um NPC. Ele colocou aqui no 0, vou arrastar aqui, vou deixar aqui. Pronto. Se eu executar, aqui tem o NPC. Certo. Agora, para ter a minha quest, eu tenho que ter um sistema de diálogos. Vamos começar a trabalhar com a parte de diálogo. Primeira coisa que a gente precisa ter para o diálogo funcionar é o Dialog Panel, que é onde vai aparecer o diálogo. E o Dialog Panel vai ser parte da HUD, que é o Heads Up Display aqui, é a parte da interface. Então, como filho da HUD aqui, vou clicar na correntinha e vou colocar um Dialog Panel. Um painel aqui de diálogo. Por enquanto, a gente não vai mexer muito aqui. Depois a gente vai configurar melhor, mas se a gente executar, ele já aparece aqui. O nome aqui está muito grande, o ícone aqui está muito grande, porque a nossa resolução é menor. A gente pode até ajustar já essas coisas. Como que eu vou customizar aqui o meu Dialog Panel? Eu posso abrir ele. Abrir aqui o Dialog Panel. E aqui eu tenho um picture padrão que está aqui. Vamos trocar essa picture dentro do Dialog Panel. Colocar... Podia ser qualquer uma, né? Vou colocar esse aqui mesmo. Pronto, tá. Agora já ficou mais... e agora o tamanho das fontes, né? Então aqui é a label name, ó. Vamos mudar essa fonte aqui, o tamanho dela. Isso a gente muda em Theme Overrides. A gente vai em Font Size e a gente muda para 6. 6 tá ok. Vamos executar. Ó, agora já está mais razoável aqui o painel do diálogo. Eu posso, enfim, fazer diversas modificações, né? Uma modificação que eu posso fazer, por exemplo, é no próprio Dialog Panel aqui, no panel do Dialog, eu posso mudar o estilo dele. Ó, então tem estilos aqui. Vou criar um novo estilo. Vou criar em Theme Overrides, Styles, tá? Então aqui no Dialog Panel, Theme Overrides, Style, eu vou colocar um New Style Box Texture. Vou clicar e vou carregar uma textura. Sei lá que textura. Vamos olhar aqui nos tiles, alguma coisa que a gente tenha. Que a gente pode usar como textura de fundo aqui. Sei lá, esse aqui do asfalto aqui, ó. Pronto. Então ele está usando aqui como textura. Pronto. Enfim, eu posso... Então, só para deixar claro, né, que dá para configurar de diversas formas, né? Deixa eu carregar um outro aqui. Esse aqui não ficou tão legal. Ficou atrapalhando um pouquinho o nome ali só. Vou pegar esse aqui. Assim. Sei lá. Enfim. Para configurar do jeito que quiser. Posso criar, né, um desenho da caixa de diálogo que eu quero utilizar e tudo e customizar. Mudar a fonte, mudar cores, etc. Bom, agora eu vou ter que fazer os diálogos da quest. Vamos começar fazendo um diálogo básico, que seria o diálogo de início da quest. Para isso, voltando aqui no jogo, eu posso fechar... e também eu tenho que mudar as fontes dos dialog items. Tá? Então eu vou ter que vir aqui em Scene, Open Scene, e vou abrir o dialog item.
.tscn, que eu também que é cada item que aparece ali no diálogo, tá, de texto. Então eu vou pegar aqui o read test label aqui, vou vir em theme override, font sizes, e vou colocar tudo aqui para 6. E vou salvar. Pronto. Então customizei aqui o dialog item. E o dialog panel. Bom, voltando aqui para o jogo, a gente não vai querer que fique sempre visível aqui o dialog panel. Então, vou clicar aqui, ó, toggle visibility, e vou deixar invisível. Só vai precisar do diálogo quando o diálogo iniciar. Bom, e agora como que eu configuro meu diálogo? Os meus diálogos eu vou criar no NPC, o NPC que vai ser, digamos assim, o dono dos diálogos. Então, como que a gente cria diálogos nesse sisteminha que eu fiz de diálogo? Existem outros sistemas até mais sofisticados e tal. Eu tentei fazer um sistema bastante simples, que eu acredito que é mais fácil de compreender a utilização. Vou vir aqui no NPC, e como filho aqui do NPC, eu vou criar uma dialog area. O que é uma dialog area? É uma área que, se alguém entrar em contato com essa área, eu posso iniciar um diálogo a partir dessa área aqui. Tá? E eu vou colocar um nome aqui, nessa dialog area, colocar diálogo 1, para mim saber que é o primeiro diálogo. E a dialog area, ela vai ter como filha dela também um collision shape, para saber que região ali ao redor eu vou detectar, digamos assim. Posso mudar a cor aqui. Que área aqui ao redor eu vou detectar o diálogo. Mais ou menos assim, para mim detectar o diálogo, por exemplo. Tá um pouco mais próximo aqui dele. Pronto. Então nessa área eu vou detectar o diálogo. E como que eu crio o diálogo? Vou travar aqui. Como que eu crio esse diálogo? Bom, com dialog lines, que são as linhas de diálogo. E todas as linhas eu vou colocando aqui, quando o NPC fala, quando o player responde, eu crio todo o diálogo aqui. Então eu vou iniciar, clicando aqui selecionando o diálogo 1, clico na correntinha e adiciono um dialog line. Essa dialog line aqui, o que eu vou configurar? O character name, quem está falando? Quem está falando aqui é o NPC. O que ele vai falar? Ele vai falar assim, olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. Só isso. Então ele só vai dizer, olha, estou precisando de 3 ícones do Godot. E aí o personagem vai responder. Aqui eu poderia botar a opção de aceitar ou não a quest. Nesse exemplo, para deixar um pouco mais simples, né, tem essa opção de ter mais de uma resposta. Mas aqui, para deixar um pouquinho mais simples, vamos colocar que quando ele fala com ele, ele aceita ali a quest. E como que eu faço as respostas? As respostas são filhas do dialog line aqui. Então eu vou acrescentar um outro dialog line como filho desse, com a resposta. Então selecionando aqui o dialog line, vou selecionar mais um dialog line, que é a resposta. Outra coisa, aqui no dialog line anterior, eu esqueci de configurar, eu posso configurar também a picture, a imagenzinha aqui, que seria do NPC, né? Então é essa imagem aqui. E na outra dialog line que eu coloquei abaixo aqui como filha dessa dialog line, quem vai responder é o player, com o texto ok, vou tentar encontrar.
E picture aqui é a picture do player que está respondendo. Pronto, configurei aqui o diálogo. Só que aqui não vai acontecer nada porque eu não estou, digamos assim, acionando o diálogo. Como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ter dois estados para o player, né? O estado do player pode ser caminhando, mas pode ser também dentro do diálogo, que vai ser um outro estado, digamos assim. Então eu vou vir aqui no código do player. Aqui nos estados, ó, tem caminhando, e eu vou criar um outro estado, diálogo. Aqui tem o process caminhando, e eu vou ter que ter também um vai para caminhando. Não tinha feito essa função ainda. Acho que eu não tinha feito, não. Um que vai para caminhando. O que acontece quando ele vai para o estado caminhando? Estado igual a estado ponto caminhando. Basicamente isso. Depois a gente pode ver o que mais que vai acontecer. E eu vou ter também, então, func vai para diálogo. Onde vão acontecer algumas coisas, tá? Não vai para diálogo. Mas a primeira delas é o estado vai ser igual a estado.diálogo, como a gente poderia imaginar. Bom, como que eu faço para detectar o diálogo? Uma forma que pode ser interessante de fazer isso é usar uma camada específica para os diálogos. Não confundir com a camada que a gente usa para testar a colisão do cenário. Então, lá no NPC, o meu diálogo 1 aqui, a minha área de diálogo, eu vou vir aqui em Collision, ó, vejam que está na camada 1. Primeiro eu vou clicar aqui, vou editar aqui os layers, tá? Então a gente tem já terreno e item. A camada 3 vai ser diálogo. Então a gente vai usar a camada 3 aqui para diálogo, detectar diálogos. E vou colocar isso aqui na camada 3. Lá no player, eu também vou precisar de uma área para detectar diálogos. A gente já tem uma área que detecta itens, a gente vai ter uma área que detecta diálogos. Área 2D. Vou botar aqui, detecta diálogo. Detecta diálogo. Essa minha área detecta diálogo vai ter, obviamente, que um collision shape. Mais ou menos desse tamanho aqui também. Vamos travar aqui. E agora eu vou fazer um código para me detectar o que acontece toda vez que eu entro em contato com uma área. Eu tenho que saber que área é essa, que é a que eu vou utilizar para o diálogo. Então eu vou criar aqui uma variável aqui no código do player, tá? Vou criar aqui uma variável que vai ser a seguinte: var área diálogo, que vai iniciar com nulo, ou seja, nada. Essa área diálogo, ela vai ser uma referência para qual diálogo está acontecendo nesse momento. E aí, quando ele entrar perto de um personagem que tem um diálogo, ele vai atualizar essa variável para saber, olha, eu estou perto desse diálogo aqui. Quando ele sair de perto, eu volto essa variável aqui para nulo, para saber se ele está ou não perto de um diálogo. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou, e essa detecta diálogo aqui, eu não posso esquecer disso, lá no Collision tem que ir para camada 3, que é a camada de diálogo, a detecta diálogo. E eu vou selecionar aqui a detecta diálogo, vou em Node e vou colocar aqui o sinal área entered, para mim saber que entrou numa área de diálogo. Dá 2 cliques. Vou conectar aqui no player.
Outra coisa que eu esqueci de fazer. Não precisa, já tá no grupo diálogo lá. Isso já tá por padrão. Se eu for olhar aqui no NPC diálogo, se for olhar em grupos lá, ela já está no grupo dialog área, para mim saber que é uma dialog área. Então isso já tá ok. Então aqui, voltando aqui no código do player, né, a gente conectou aqui o OnArea diálogo área entered, que foi o que eu conectei agora. E o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa, a gente vai detectar se é de fato uma área diálogo, para ter certeza disso. A gente recebe como parâmetro essa área aqui, que é quem entrou em contato, e eu tenho que saber se ela é um diálogo. Então eu vou fazer essa verificação. If área diálogo ponto, desculpa, o parâmetro que eu recebi foi área, né? Área ponto is in group is in group área diálogo, eu sei que ela é uma área de diálogo. Se ela for, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que a minha área diálogo vai ser igual a essa área. Eu vou criar essa referência. Para quando ele apertar lá um botão de iniciar diálogo, ele vai saber se ele inicia ou não aquele diálogo. E eu vou fazer a mesma coisa para quando ele sai da área. Para mim dizer que não estou mais perto de uma área de diálogo. Então vou selecionar aqui a área diálogo. Sinais. Ou na área exited, ou seja, saiu de uma área. Vou conectar de novo aqui no código do player. Criou aqui embaixo, só apagar aqui. Pronto. O que eu vou verificar? Se essa área aqui era a área que estava sinalizada aqui como uma área diálogo. Então, se a área de onde ele saiu. Então, se área igual a área diálogo, quer dizer que a área que está saindo aqui era a área de diálogo que eu estava. Então, se eu sair dessa área de diálogo, então agora minha área de diálogo é nula, ou seja, eu não estou mais numa área de diálogo. Porque eu saí da área exited. Então eu não estou mais numa área de diálogo. Com esses códigos aqui que a gente acrescentou, o que acontece é, se eu estiver numa área de diálogo, eu vou saber pela área diálogo. Se ela for nula, eu não estou perto de um diálogo. Se ela tem uma área associada, é porque eu estou perto daquela área de diálogo. Bom, feito isso, eu vou apertar um botão para iniciar o diálogo. A gente não tem ainda esse botão. Vamos criar ele. Vamos criar esse botão. Project Settings, Input Map. Então tem para cima, para baixo, direita e esquerda. Vamos criar um botão chamado Ação. Então, Add New Action, Ação. E esse Ação vai ser, sei lá, espaço. Ok. E agora o que eu vou fazer? Lá no Process caminhando, eu vou verificar se eu não apertei o botão de ação perto de um diálogo. Então a primeira coisa que eu vou verificar é, será que eu estou numa área de diálogo? Então, se área diálogo diferente de nulo. Se ela é diferente de nulo, quer dizer que eu estou perto de uma área de diálogo. Então, posso iniciar um diálogo novo. Só que eu estou dentro da área de diálogo, mas eu apertei o botão para iniciar o diálogo. Então, if input isAction just pressed ação, o que eu vou fazer? Vai para diálogo, ou seja, eu vou ir para o estado de diálogo e vou sair fora da função.
Não vou continuar processando. Então, isso aqui, se eu estou caminhando e eu estou perto de uma área de diálogo e apertei o botão de ação, eu vou para o estado de diálogo. E o que vai acontecer no vai para diálogo, então? Uma das coisas que acontece é eu passar o estado para diálogo. Outra coisa que acontece é eu deixar visível o Dialog Panel. Então eu vou fazer o seguinte. Para deixar mais fácil, porque eu vou referenciar o Dialog Panel mais de uma vez, vamos criar uma referência para o Dialog Panel, tá? Para criar essa referência, eu vou usar a diretiva onRed. O que significa esse @onRed? Quer dizer que ele só vai criar essa variável, vai colocar o valor quando o valor tiver ok, disponível. Ou seja, só quando o Dialog Panel já existir dentro do jogo para não dar nenhum erro. Então, onRed var Dialog Panel igual. E aí a gente vai pegar aqui o caminho. Então, uma dica, pessoal, se eu quero saber o caminho, tá? Então, eu tô aqui no código do player, tá? E eu quero saber, eu quero pegar aqui o caminho do panel. Eu vou lá no jogo, pego o panel e arrasto aqui, ó. E ele põe o caminho, que é ponto, 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 ponto. Ele volta 3 níveis, entra no HUD e aí pega o Dialog Panel. Então, essa é a minha referência para o Dialog Panel. E o que vai acontecer, então, no vai para diálogo? Vai acontecer o seguinte. Dialog Panel ponto visible igual a verdadeiro. Então, ele vai mostrar o diálogo. Bom, outra coisa que eu tenho que fazer. A função que processa quando ele está no estado de diálogo. Então, func process. Vamos criar uma process diálogo. Ou seja, vai processar quando eu estiver no diálogo. E o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o processamento das inputs de diálogo. Ou seja, quando eu aperto para ele ir para a próxima linha de diálogo e faço tudo isso, tá? Como que eu faço isso? Vai ter... eu criei uma função já pronta no Dialog Panel, que se chama Process Dialog. Ou seja, ele processa o diálogo. Eu vou chamar essa função lá dentro do código do player. Então, aqui dentro do player, no Process Diálogo, eu vou ter assim, Process Diálogo, aí eu tenho que passar qual que é o meu Action Up. Vamos só verificar aqui, né? Cima, baixo, direita, esquerda e ação. Então, o meu Action Up é o cima. Meu Action Down é o baixo. O meu Action OK, que seria a minha ação, tá? É aqui, ação. E o Dialog Area, quem que é? É o meu Dialog Area aqui, a minha área diálogo, né? Essa é a minha Dialog Area, então é a minha área diálogo, que eu já peguei aqui a referência quando ele ficou perto da área de diálogo. Mas quem que vai processar esse diálogo? De quem que eu estou chamando essa função? Eu estou chamando essa função do Dialog Panel. Tá? Esse aqui, ó, o Dialog Panel é que tem essa função. Então eu vou dizer assim, é Dialog Panel ponto process dialog. Então eu vou pegar o meu Dialog Panel e vou mandar processar o diálogo. Passar essas informações básicas aqui, qual é a tecla para cima, para baixo e ação, e qual é a área de diálogo que está sendo processada. E ele vai processar esse diálogo. Além disso, tá, vamos só fazer um teste aqui para ver o que vai acontecer, né? Só para vocês terem uma ideia. Ainda faltam algumas coisinhas, então eu vou chegar perto aqui. Opa. Vamos ver por que não está funcionando.
a nossa detecta diálogo está no 3? Está. Aqui no NPC, o diálogo 1 está na camada 3? Tá. O process diálogo. Vamos aqui no player. Vai para diálogo. Estado igual a estado.diálogo. Dialog panel.visible igual a true, verdadeiro. E aqui é o process caminhando. Se a área diálogo é diferente de nulo, se pressionar ação, vai para diálogo, que vai fazer isso aqui. Então, a princípio, está tudo certo. Aqui não é área diálogo, é dialog area. Dialog area, com o E aqui, inclusive. Esse aqui que era o erro, tá? O grupo é dialog area. Como é que eu sei que é dialog area? Se eu for aqui no dialog area mesmo, ó, vier aqui no NPC, no diálogo 1, e eu vier aqui em Node, a gente vai ter aqui grupos, ó, dialog area. É por isso que eu estou verificando desse jeito. Então, estou aqui. Ó, apareceu aqui, mas congelou. Por quê? Porque eu não estou processando o diálogo ainda, tá? Como que eu faço para processar o diálogo? Aqui no player, no physics process, se o estado é estado caminhando, eu processo caminhando. Elif estado igual estado ponto diálogo, process diálogo. Qual é o erro? Aqui não tem abre e fecha parênteses, né? Só assim. Vem aqui no NPC. Daí aqui ele começa o diálogo, né? Olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. E o player diz, ok, vou tentar encontrar. Então, aqui não estou conseguindo processar totalmente, porque tem ainda alguns erros. Vamos ver o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente percebe é que quando eu conecto aqui, não vem nada, tá? Ele já deveria começar com um diálogo e não precisar apertar aqui a ação para processar o diálogo. Então, quando eu começar o diálogo, eu vou já mandar ele processar no vai para diálogo. Então, se eu vier aqui no... vamos vir aqui no NPC, no diálogo, vamos abrir aqui o dialog area e ver o código do dialog area, como que funciona. Então, tem o reset line e tem o get next lines. No dialog area. E no jogo aqui, se eu for olhar o dialog panel, que funções que ele tem? Tem o processa diálogo. Tem os set lines, que coloca as linhas. Essas são as funções básicas. Seleciona o próximo, seleciona o anterior, tá? Então, o que eu quero é pegar as próximas linhas, tá? Então, é isso aqui que eu quero que ele
processe. Então, quando ele iniciar aqui no player, ó, quando ele for para o estado de diálogo, o que mais que eu vou fazer, tá? Vai para diálogo. Então eu deixo visível e o que que eu vou fazer? Eu vou colocar as primeiras linhas ali já no diálogo. Então vai funcionar assim. Quais são as linhas? A linha de diálogo. Ou as linhas de diálogo. É o área diálogo.getNextLines. E aqui o índice, como não tem nada selecionado, eu vou passar a 0. E o que eu vou fazer com essas linhas do diálogo, do primeiro diálogo, quando eu iniciar um diálogo novo? Eu vou colocar elas no panel. Então vai ser um dialog panel ponto set lines, as linhas de diálogo. Então agora quando ele começar o diálogo, ele já vai pegar as primeiras linhas de diálogo e já colocar dentro do diálogo. Ó, agora já melhorou nosso sistema. Então, NPC, olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. Aí, ok, vou tentar encontrar. E agora, quando eu apertar a ação de novo, vai dar um erro. Que erro que aconteceu, tá? Aconteceu o seguinte erro, ele quis continuar o diálogo, só que não tinha mais diálogo para continuar. Como que funciona isso? Se eu vier aqui no Dialog Panel e no Process Dialog, eu tenho um retorno, tá? O que acontece? Se ele não tem mais diálogo, ele retorna falso. Então eu tenho que verificar esse retorno, o resultado. Se for falso, quer dizer que não tem mais diálogo. Então faltou verificar isso. Vamos voltar aqui no código do player. A gente vai fazer o seguinte. Onde a gente processa o diálogo, né? Então aqui no processamento do diálogo eu chamo dialog panel process dialog, ou seja, processar o diálogo. Só que eu tenho que pegar a resposta disso. Será que eu vou continuar? Então var res igual a isso aqui. Então eu vou pegar aqui a resposta, tá? A resposta desse processamento. Se a resposta for falsa, quer dizer que não tem mais diálogo para continuar. If res igual a falso, então se eu não tenho mais diálogo para continuar, eu vai para caminhando. Eu vou voltar para o estado caminhando. Então, olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. Daí o player responde, ok, vou tentar encontrar. E ele volta para o estado caminhando. Aqui se eu... daí eu tenho que resetar também eu esqueci disso. Quando a gente começa um diálogo, né, é importante eu restartar as linhas, né? Reset lines. Esqueci isso. Então, o que a gente vai fazer? Aqui no código do player, no vai para diálogo. Vai para diálogo. Então, linhas aqui. Antes de pegar as linhas, eu vou resetar as linhas da minha área diálogo. Área diálogo.resetlines. Então, eu reseto para o diálogo recomeçar. Pego as primeiras linhas aqui, né, do início do diálogo e coloco lá no panel. E a partir daí, eu vou sempre ficar processando o diálogo. Se uma hora ele retornar falso, eu volto para o caminhando, porque não tem mais diálogo. Vamos ver se agora a gente corrigiu todos os probleminhas.
Você vê aqui. Então, NPC, o que o NPC está falando? Olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. Aí o player vai responder, ok, vou tentar encontrar. Voltou para o estado de caminhando. Se eu voltar lá, volta o diálogo, NPC. Então, olá, estou precisando de 3 ícones do Godot. E player, ok, vou tentar encontrar. Só que com isso agora, eu tenho que continuar a minha quest. O diálogo aqui do NPC não vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser diferente conforme a situação da quest, o estado da quest. Então, depois ele pode perguntar, já encontrou? Ainda não. Você encontrou os itens, então vou te dar uma recompensa. Ou seja, tem que ter esses estados, tá? Para mim conseguir fazer a quest, né? Mas a gente já fez a primeira parte, que é colocar o sistema de diálogo e iniciar o diálogo da quest. Para não ficar muito longo o vídeo, a gente vai parar por aqui. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer essa parte do estado da quest, para ele reconhecer que se ele já pegou os 3 itens ou não e dar respostas diferentes. Muito obrigado pela atenção.